Olá, pessoal. Eu sou a professora Ellen Cordeiro, sou professora de Fisiologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e dando continuidade ao nosso conteúdo de Fisiologia do Sistema Endócrino, nós vamos falar um pouco hoje sobre a glândula tireoide. A glândula tireoide, anatomicamente falando, fica localizada abaixo da cartilagem cricoide e tem um formato clássico de borboleta. Essa glândula se organiza nas estruturas dos ácidos foliculares, formados por uma camada única de células foliculares, dentro das quais fica o coloide, que é um constituinte, um fluido, né, rico em proteínas, onde nós temos a síntese do T3 e do T4, nessa estrutura dos ácidos. Já externamente aos ácidos foliculares, nós temos os ácidos tireoidianos, nós temos as células parafoliculares, ou células C, responsáveis pela síntese do hormônio calcitonina. Então, nas células foliculares, juntamente com o coloide, né, a estrutura dos ácidos, nós temos a síntese do T3 e T4, onde o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, como nós vamos falar melhor mais para frente, vai estimular o influxo de iodo para essas células foliculares, bem como a síntese de tireoglobulina a partir do aminoácido tirosina, que vai migrar por exocitose para a região do coloide, né? Por isso que o coloide ele é um fluido rico em proteína, porque ele é rico em tireoglobulina. E no coloide, essa estrutura é iodada, retorna por endocitose para o citoplasma da célula folicular, onde é fragmentada pelas enzimas lisossômicas para constituir diferentes porções, entre elas o T3 e o T4. Dessa forma, quanto maior a atividade dessas estruturas acinárias, mais desenvolvidas elas se tornam, e quanto menos ativa, menos desenvolvida. Então, uma glândula hipertrofiada, como é o caso do hipertireoidismo, vai ter esse grande desenvolvimento dos ácidos, enquanto que numa célula de um indivíduo, por exemplo, com hipotireoidismo, a gente vai ter a redução desse desenvolvimento e o maior acúmulo de coloide por conta da inatividade, da baixa atividade dessas células foliculares. Por sua vez, as células parafoliculares, que ficam externamente aos ácidos foliculares, como já dito, elas vão ser responsáveis pela síntese do hormônio calcitonina, que, diferente do T3 e T4, que são hormônios aminoácidos, é um hormônio polipeptídeo. E, além disso, né, enquanto a calcitonina é um hormônio independente do eixo hipotalâmico hipofisário, o T3 e T4 são hormônios dependentes do eixo hipotalâmico hipofisário. Então, qual seria a importância de conhecer a tireoide? A glândula tireoide está envolvida com diversas funções orgânicas, com destaque para as funções metabólicas, de forma que qualquer desequilíbrio nessa glândula vai resultar em grandes complicações para a saúde do indivíduo, seja por hipertireoidismo ou seja por hipotireoidismo. Quanto ao circuito dependente do eixo hipotalâmico hipofisário, nós temos a síntese do T3 e T4 marcada pelo aumento da secreção de TRH, que é o hormônio liberador de tireotropina, no hipotálamo, que ao alcançar a adenopófise, ao alcançar os tireotrópos da adenopófise, que são células especializadas em sintetizar o TSH, o hormônio estimulante da tireoide, vão estimular essas células a produzir justamente esse hormônio, que vai cair na corrente sanguínea sistêmica, vai chegar na tireoide e vai atuar nessa glândula tireoide, estimulando os ácidos foliculares a sintetizarem T3 e T4. Por sua vez, o T3 e T4 aumentado na corrente sanguínea vai agir no hipotálamo e na adenopófise, inibindo a secreção dos hormônios que o estimularam, ou seja, o TRH, o TSH, bem como os receptores de TRH na adenopófise. Então, esse circuito ele atua justamente como um circuito fechado controlado por feedback negativo. Então, o TRH é o hormônio hipotalâmico que a gente já viu em aulas anteriores, que são sintetizados em células neurosecretoras do hipotálamo e que chegam à adenopófise através do sistema porta, sendo esse, portanto, o TRH, um hormônio hipofisiotrópico. Chegando até a adenopófise, ele vai estimular os tireotrópos a produzirem o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide,
que, por sua vez, tem a função de estimular na tireoide a síntese do T3 e T4, o que é feito por meio da estimulação do influxo de iodo nas células foliculares, bem como pelo aumento da atividade das células foliculares para que sintetizem a tireoglobulina a partir do aminoácido tirosina, de forma que aumentando a atividade dessas células, o TSH ele causa a hipertrofia, o desenvolvimento dessas células foliculares. Então, aqui justamente mostrando essa função do TSH, né, estimulando o influxo de iodo pelas células foliculares, iodo esse que vai para sair dessa célula folicular e adentrar o coloide juntamente com a tireoglobulina sintetizada a partir do aminoácido tirosina, também por estímulo do TSH. Então, essa tireoglobulina, que é uma estrutura proteica, ela deixa o interior da célula folicular através de exocitose, e no coloide ela é iodada, ela sofre o processo de iodação. Já quando essa estrutura ela retorna por endocitose, ela é digerida pelo lisossoma dessa célula folicular e fragmentada em diversas estruturas, dentre elas o T3 e T4, que imediatamente deixa a célula folicular por ser uma estrutura lipossolúvel. E a gente já viu que hormônios lipossolúveis, eles não são armazenados. Quando eles são formados, eles deixam imediatamente a célula que o sintetizou. O T3 e T4, que são esses hormônios aminoácidos tireoidianos, dependentes do circuito ou do eixo hipotalâmico hipofisário, eles têm bioatividades e meias-vidas bem diferenciadas. O T4, que é a tiroxina, ele tem uma meia-vida bem mais longa do que o T3, né? Enquanto ele tem uma meia-vida de 2 a 6 dias, o T3 ele tem uma meia-vida de 16 a 48 horas apenas, enquanto que a bioatividade do T3 é extremamente maior do que a do T4, sendo o T3 a triiodotironina. E como que o organismo resolve essa problemática? Então, nós temos no nosso organismo uma síntese muito maior de T4 do que de T3 nas nossas células foliculares e nos nossos colóides. Cerca de 10 a 20 vezes maior. Entretanto, as nossas células, alvo da ação do T3 e T4, elas têm enzimas capazes de converter o T4 em T3. E como isso é possível? A estrutura do T3 e T4 é idêntica. A única coisa que vai mudar é uma molécula de iodo. Então, essa enzima vai ser justamente responsável por retirar essa molécula de iodo, transformando o T4 em T3, que é extremamente mais bioativo. Como o T3 e T4, eles são hormônios aminoácidos com característica lipossolúvel, eles não conseguem ser transportados livremente na corrente sanguínea, porque o sangue é um meio hídrico e eles são estruturas lipossolúveis. Então, a maior parte dos hormônios, T3 e T4, elas são transportadas na corrente sanguínea ligados a uma proteína carreadora, que são a globulina de ligação à tiroxina, a albumina, a pré-albumina de ligação à tiroxina. Nessas estruturas proteicas, 99,8% do T3 e T4 ficam armazenadas, sendo transportadas e protegidas. Apenas 0,2% formam a fração livre, que é justamente a fração de T3 e T4 que conseguem adentrar e agir nas células-alvo. Lembrando que a fração ligada, ela sempre vai disponibilizando T3 e T4 à medida que a fração livre vai sendo utilizada. As funções do T3 e T4 são inúmeras e envolvem particularmente as funções de regulação metabólica, seja esse metabolismo energético, mineral ou mesmo oxidativo. Para desempenhar as suas funções, o T3 e T4 ele exerce efeito diretamente sobre a expressão gênica. Então, dessa forma, ele consegue estimular ou inibir a síntese de proteínas essas que exercem as funções mais variadas possíveis no organismo, sejam como hormônios, como transportadores, como carreadores, como canais iônicos, ancoradores, receptores, enzimas e tantas outras funções exercidas por proteínas, né? Receptores, inclusive, de outros hormônios.
Assim, o T3 e T4 ele consegue desempenhar grandemente suas funções, como, por exemplo, desencadeando o desenvolvimento tecidual, ou seja, o crescimento e a diferenciação, porque, visto que ele exerce função, né, ele altera a expressão gênica, ele consegue, através disso, exercer estímulo à síntese proteica, ele também consegue atuar no crescimento e na diferenciação tecidual. Dessa forma, T3 e T4, eles atuam conjuntamente com o GH nesse processo de crescimento e diferenciação tecidual, inclusive estimulando a secreção e a síntese de receptores de GH, potencializando a atividade do GH. E isso é tão verdade que, na carência de T3 e T4, o GH ele não consegue atuar de forma adequada e o indivíduo ele tem uma série de comprometimentos de desenvolvimento, especialmente na vida pré-natal. Esse indivíduo tem comprometimentos variados, incluindo de sistema nervoso, né? A questão da mielinização é comprometida e todo o desenvolvimento corpóreo desse indivíduo, porque o GH sozinho, sem o T3 e T4, ele não consegue ter uma efetiva atuação no desenvolvimento e no crescimento e na diferenciação tecidual dos indivíduos, nos mais variados dele, incluindo o sistema nervoso. Quanto aos efeitos metabólicos, né, a gente vai ter o efeito metabólico oxidativo, intermediário, que é o energético, também mineral. Então, o T3 e T4 ele vai atuar em todo o metabolismo celular, estimulando o maior consumo de oxigênio e produção de CO2, porque eles aceleram o metabolismo da célula, e, consequentemente, também o consumo, né, de reservas energéticas, de fontes energéticas, particularmente carboidratos e lipídios, enquanto que a síntese proteica é aumentada, a não ser que o T3 e T4 ele esteja em excesso no organismo, onde também haverá o comprometimento da estrutura proteica. Mas, fisiologicamente, nos níveis fisiológicos, o T3 e T4 é favorável à síntese de proteína. Por isso que ele favorece crescimento e diferenciação tecidual. Nessa função metabólica ainda, né, sendo aumentado o metabolismo energético, consequentemente, haverá aumento da produção de calor. É um resultado da quebra de ATP, ter essas quebras energéticas, vai ser justamente a produção de calor, né, pela hidrólise do ATP. Então, dessa forma, o T3 e T4, inclusive, atua para a regulação térmica. Então, o processo de termorregulação também envolve T3 e T4 pelo aumento da produção de calor metabólico. Então, aqui justamente mostrando a função do T3 e T4 nessa quebra energética, né, que é a aceleração do metabolismo energético, então ele acelera a quebra de gorduras, também as quebras de carboidratos, e aumenta ainda a absorção dos carboidratos intestinais, enquanto que de proteínas, em níveis fisiológicos, como já dito, o T3 e T4 ele estimula a síntese proteica e não a degradação. Ele só vai estimular a quebra de proteína caso esses hormônios estejam em excesso no organismo do indivíduo. E aí sim ele vai causar uma perda, não só de tecido gorduroso, né, esses hormônios, mas também uma perda de tecido de musculatura, uma perda de proteína. E aí é característico do hipertireoidismo. Enquanto que a carência vai promover o contrário, né? Vai promover a diminuição do metabolismo, seja oxidativo, seja mineral, ou seja oxidativo, seja energético. E aí o indivíduo ele vai ter, por outro lado, o acúmulo de tecido gorduroso, o acúmulo de reservas energéticas, é um indivíduo que sente muito frio por conta da baixa do metabolismo energético e também oxidativo desse indivíduo. O T3-T4 exerce ainda efeitos sobre a estabilidade neuromuscular. Então, isso porque ele interfere, inclusive, nas funções iônicas, né, nos fluxos iônicos, e também na síntese de proteínas contráteis. Então, o aumento de T3-T4, que é o hipertireoidismo, ele está relacionado a estiramento exagerado dos tecidos musculares, tremores, fraqueza muscular. Aumento do catabolismo proteico, né, perda proteica, como já disse, que só acontece nesse caso, alterações da miosina,
e alterações no metabolismo dos minerais, o que faz com que o indivíduo ele tenha uma alta excitabilidade neuromuscular. Então, é característico do hipertireoidismo, né? Taquicardia, aumento de frequência cardíaca, né? A taquicardia, a palpitação também pelo aumento da força de contração cardíaca, que é causada pelo T3 e T4, porque ele aumenta o número e a afinidade de receptores beta-adrenérgicos, cuja ação, né, das catecolaminas vai fazer com que ocorra um grande influxo de cálcio, né, aumento da permeabilização do coração ao íon cálcio, o aumento também da síntese de miosina acontece por ação do T3 e T4, com esse grande aumento do influxo de cálcio e o rápido fechamento dos canais de cálcio, a gente vai ter o aumento da força de contração cardíaca e o aumento da frequência cardíaca pela diminuição do platô cardíaco. Então, isso acelera o coração, então a frequência cardíaca e também a força de contração cardíaca, que dá a sensação da palpitação. Então, isso por quê? Por que ocorre essa alteração neuromuscular, né? Esse aumento da excitabilidade neuromuscular no hipertireoidismo ou na descarga de T3 e T4? Porque, como a gente já disse, vai alterar o fluxo iônico, não só de cálcio, mas também de sódio e de potássio, fazendo com que ocorra essa excitabilidade neuromuscular. E, por conta disso, é muito característico, né, das pessoas que têm hipertireoidismo, a agitação, o nervosismo, os quadros de neurose realmente, em virtude dessa alta atividade mental. Enquanto que no hipotireoidismo é o contrário, é tudo o contrário, né? O tireoidismo a gente tem o oposto do que é visto. Então, a baixa atividade neuromuscular, a atividade mental bem reduzida, inclusive com tendência lá à depressão desses indivíduos por conta dessa situação. Como que ocorre a regulação da secreção do T3 e T4? A gente já falou lá no iniciozinho, quando a gente descreveu o circuito. Então, o circuito do T3 e T4 é um circuito dependente do eixo hipotalâmico hipofisário, que começa com a secreção do TRH hipotalâmico, que estimula a secreção na adenopófise do TSH. Então, nós temos o TRH como hormônio estimulante e o TSH como hormônio estimulante, onde o TSH, né, como nós vimos, vai estimular a tireoide a produzir o T3 e T4. E aí, esse aumento na circulação sanguínea de T3 e T4, ele vai chegar lá no hipotálamo, na hipófise, e ele vai fazer com que ocorra um feedback negativo no hipotálamo e na hipófise. E como que isso acontece? Como a gente já descreveu, o T3 e T4, ele altera a expressão gênica, e ele vai justamente atuar no hipotálamo, diminuindo a síntese da proteína que dá origem ao hormônio TRH. E lá na adenopófise é o que dá origem ao TSH, bem como os receptores de TRH. Então, veja que não vai ser ele não vai chegar lá, bater na porta e dizer, para a produção. Não, ele vai atuar no metabolismo da célula. Então, diminuindo, nesse caso, a síntese das proteínas, que são justamente os hormônios e os receptores. E quanto à calcitonina, né? A gente não vai entrar em detalhes, porque a gente vai ter um momento específico para falar dela quando a gente falar do controle do metabolismo do cálcio e do fósforo. Então, a calcitonina, ela é um hormônio peptídico diferente do T3 e T4, né? Que são hormônios aminoácidos com característica de lipossolubilidade. Aqui, a gente vem com a calcitonina, produzida nas células parafoliculares ou células C da tireoide, e que são hormônios peptídicos, então uma estrutura química totalmente diferente, e que são hidrossolúveis, né? Ou seja, lipofóbicos. Então, também a solubilidade completamente diferente. E, além disso, como a gente também já destacou, independente do eixo hipotalâmico hipofisário. O que determina a secreção ou não da calcitonina são os níveis de cálcio e fósforo, como a gente vai estudar posteriormente. Outra glândula que merece destaque, que fica ali pertinho, né, grudadinha na tireoide, são as paratireoides. Elas ficam por trás da tireoide e elas têm uma importância muito grande, que a gente não vai destacar nesse momento, a gente vai só citar, porque a gente vai trabalhar juntamente com a calcitonina e o calcitriol, lá no controle do metabolismo do cálcio e do fósforo. Então, as paratireoides, elas são responsáveis pela produção do PTH, que é o hormônio da paratireoide, o paratormônio, que vai auxiliar nesse controle do metabolismo do cálcio e do fósforo, ou seja, no controle dos níveis do cálcio e do fósforo no nosso organismo, que são íons essenciais para a funcionalidade de tudo no nosso organismo. De forma que
alterações na funcionalidade dessa glândula, elas podem combinar com o hipo ou hiperparatireoidismo, onde o hipoparatireoidismo, ou seja, a diminuição da atividade dessa glândula, ela pode resultar na hipocalcemia, na redução dos níveis de cálcio, porque não vai conseguir guardar esse cálcio suficientemente, nem estimular o calcitriol para que a gente tenha uma nova absorção desse cálcio. E aí isso pode culminar na estabilidade neuromuscular e na tetania intencional, visto que não vai haver, né, o nível de cálcio necessário, por exemplo, para colocar de volta o neurotransmissor acetilcolina, né, parcialmente, digamos assim, como a gente já estudou, de volta para a célula. Então, ele vai continuar estimulando e a gente pode ter essa manifestação de tetania. Além de manifestação de quadros hemorrágicos também podem ser observados. Já no hiperparatireoidismo, a gente pode ter o quadro de hipercalcemia, mas é uma hipercalcemia associada com uma quebra muito grande da estrutura óssea por ação desse PTH, como a gente vai ver, o que pode causar secundariamente uma disfunção renal. Entretanto, a disfunção renal também pode ser a causa primária dessa descompensação da paratireoide. Porque se a gente tiver uma lesão renal, essa lesão renal pode culminar com a perda excessiva de cálcio e isso desencadear o aumento do PTH, buscando compensar essa perda. Isso vai levar a um desgaste ósseo e o aumento de cálcio na corrente sanguínea, que logo vai ser perdido. Então, veja que tanto a lesão renal ela pode ser secundária, o hiperparatireoidismo, ou essa hipercalcemia, e aí essa descompensação da paratireoide também ser secundária à disfunção renal. E assim a gente percebe que as funções da tireoide são extremamente necessárias, né, para o perfeito funcionamento do metabolismo orgânico, para toda a funcionalidade desses organismos, tanto a nível metabólico, energético, mineral, quanto oxidativo, para a regulação térmica ou mesmo para o desenvolvimento do indivíduo, desde a sua formação, como a gente já viu, causando extrema descompensação nas funções orgânicas e no desenvolvimento dos organismos quando comprometido. Além disso, o funcionamento das paratireoides também vão garantir, né, níveis plasmáticos adequados de cálcio e fósforo e, dessa forma, também manter a homeostase e a funcionalidade do organismo, visto que o cálcio e o fósforo, como a gente vai melhor detalhar em uma próxima aula, eles são essenciais para inúmeras funções orgânicas, desde a coagulação sanguínea, a contração muscular, a estruturação óssea de dentes, a formação de fosfolipídios, fosfoproteínas, ácidos nucleicos, tampões e por aí vai. Então, não há como o organismo funcionar sem níveis adequados de cálcio e fósforo. Então, tanto a paratireoide quanto as paratireoides quanto a tireoide são essenciais, né, no seu perfeito funcionamento para a manutenção do controle, da homeostase, da funcionalidade do nosso organismo.